Olá pessoal! Bom, eu estou gravando esse vídeo extra para a gente conversar sobre um problema de probabilidade bastante famoso que ficou conhecido aí como o problema de Monty Hall. Ele recebeu esse nome porque Monty Hall era um apresentador de um programa, né, televisivo nos Estados Unidos, e dentro desse programa dele tinha uma brincadeira que a gente vai conversar um pouquinho melhor, tá, já, e que acho que é um exemplo bastante interessante para mostrar para vocês que nem sempre a resposta correta é aquela mais intuitiva. Tá? Aqui no Brasil a gente teve uma versão desse problema de Monty Hall aí num programa que era apresentado pelo Sérgio Malandro e ficou conhecido, ou era chamado aí de Porta dos Desesperados. Tá? A ideia aqui é a gente tentar entender, de novo, né, tentar mostrar para vocês como que a gente pode brincar com essas probabilidades e como elas se modificam devido aí a determinadas características. A brincadeira era bastante simples, tá, pessoal? Ela era composta, então, o Monty Hall, ele convidava uma pessoa para fazer parte dessa brincadeira, e essa pessoa ela tinha que escolher uma entre três portas. Atrás de uma dessas três portas tinha um carro, que era o prêmio principal aí da brincadeira, né, desse concurso, e atrás das outras duas portas tinham cabras. Tá? Então a pessoa tinha que escolher a porta e rezar ali para torcer para ter o carro ali atrás. Bom, vamos lá então, para a primeira etapa. Então o Monty Hall perguntava qual porta você escolhe. Vamos supor que a pessoa ali, convidada, escolheu a primeira porta. E aí a gente começa a entrar com a parte de probabilidade. Qual que é a probabilidade do carro estar atrás dessa porta que a pessoa escolheu, da porta 1? Bom, intuitivamente, o que a gente vai falar? Se eu tenho três portas, eu vou escolher uma dessas três portas, qual que é a probabilidade de ter um carro ali atrás? 1/3, tudo bem? Acho que quanto a isso não tem muito problema. E de fato, essa probabilidade é igual a 1/3. E aí a gente parte, na verdade, para a segunda etapa da brincadeira. O apresentador ali, o Monty Hall, ele fazia o seguinte: ele abria, né, mostrava o conteúdo de uma das portas aí que a pessoa não escolheu, né? Então se a pessoa escolheu a porta 1, ele iria abrir a 2 ou a 3 e mostrava para a pessoa que aquela porta que ele estava abrindo tinha um bode ali atrás, né? Tinha uma cabra ali atrás. Então vamos supor que ele abriu, aí nesse caso específico, ele abriu a porta 3 e atrás dessa porta 3 tinha uma cabra. E aí o próximo passo da brincadeira. Ele perguntava ali para o convidado se o convidado gostaria de trocar ou não a porta que ele escolheu. Né? Então, se o convidado escolheu a porta 1 e ele abriu a porta 3, a pergunta ali do Monty Hall é se o convidado ele continuaria com a porta 1 ou se ele trocaria aí para a porta 2. E aí a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte. Bom, primeira coisa, vocês mudariam de porta? Né? Por quê? Então eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo agora um pouco, talvez, né? E pensarem um pouco nessa pergunta que eu fiz. Né? Qual que é a probabilidade do carro estar atrás da porta 1? Ou qual que é a probabilidade do carro estar atrás da porta 2? Bom, agora que vocês pausaram, né, e pensaram um pouquinho, intuitivamente falando, é comum que as pessoas respondam que tanto faz, né, a porta 1 ou a porta 2, a probabilidade vai ser igual a 0,5. Né, porque se eu tenho duas portas e o carro está atrás de uma dessas duas portas, né, me parece que a probabilidade, pelo menos à primeira vista, né, no primeiro instante, seria meio. Mas isso está errado, tá, pessoal? A probabilidade não é meio. E eu vou tentar explicar para vocês o porquê disso. Então, esse, na verdade, como eu falei, né, esse é um exemplo que evidencia bem o porquê que a gente tem que tentar entender muito bem o problema antes de responder, né, uma questão aí de probabilidade, tá? Que à primeira vista, muitos de vocês, imagino, pensaram aí que a probabilidade era a mesma, né, tanto para a porta 1 como para a porta 2. Certo. Então, aqui tentando explicar o porquê desse aumento de probabilidade, vamos lá. Eu tenho três cenários possíveis, né? Então, isso aqui seria um cenário, esse aqui é o cenário 2, esse aqui é o cenário 3. O que aconteceu na brincadeira ali atrás? A gente disse que o convidado respondeu a primeira porta. Tudo bem? Então a gente tem três configurações possíveis. Esse azul clarinho aqui seria a porta que tem o prêmio, né? A porta que tem o carro. Então no primeiro cenário possível, o carro estaria aqui nessa primeira porta. No segundo cenário possível, o carro estaria aqui nessa segunda porta. E no terceiro cenário possível, o carro estaria na terceira porta. Tá? Aqui as duas cabras, aqui as duas cabras e aqui as duas cabras.
Nessa primeira etapa ali, que ele pede para a gente escolher entre as 3 portas, tudo bem, é uma chance em 3, isso não tem problema. Só que o que aconteceu? Ele atualizou o nosso espaço. Ele fez o seguinte, ele abriu a porta, uma das portas, né, uma das outras 2 portas, e disse, aqui tem uma cabra, você quer mudar a porta que você escolheu ou não? No primeiro cenário ele abriu a porta 3, no segundo cenário ele abriu a porta 3, e no terceiro cenário ele não pode abrir a porta 3, obviamente, porque o carro está aqui atrás, então ele abre a porta 2, tudo bem? Mas a dinâmica continua a mesma. E aí ele pergunta para o convidado, você quer trocar de porta ou não? Né? Então lembrando, independentemente do cenário aqui, a gente está considerando que ele escolheu a primeira porta. O que vai acontecer, então, se a gente aceitar a proposta dele? Né? Vamos lembrar de novo. Em primeiro lugar, a gente tinha escolhido, aí, ou o convidado escolheu essa primeira porta aqui. E aí, ele abriu uma porta que não tinha o prêmio, né, obviamente, e perguntou se a pessoa quer trocar. Né? Então vamos pensar nesses 3 diferentes cenários. O que vai acontecer se a gente aceitar a proposta dele? No primeiro cenário, a gente tinha escolhido a porta 1 e muda para a porta 2. Então eu aceitei a proposta dele e mudei para a porta 2. O que aconteceu nesse primeiro cenário aqui? Eu tinha o carro atrás da primeira porta e como eu aceitei essa proposta, eu troquei de porta para a porta 2, o que aconteceu? Eu troquei um carro por uma cabra. Então aqui a gente tem um cenário ruim, certo? Mas vamos olhar os outros 2 cenários. No segundo cenário, o carro ele estaria aqui nessa segunda porta e na primeira porta a gente teria uma cabra. Então eu selecionei a cabra aqui na primeira vez que eu escolhi a porta, ele fez a abertura da terceira porta que tinha uma outra cabra, eu aceitei a proposta dele e mudei de porta. Então eu troquei a cabra pelo carro. E no terceiro e no último cenário, o que aconteceu? Também tinha selecionado a primeira porta, ele fez ali a dinâmica, né, abriu a segunda porta e perguntou se eu queria trocar. E eu troquei também. E aí eu troquei a cabra por um carro aqui também. Então observe o seguinte, pessoal, em 2 desses 3 cenários faz sentido eu ter mudado, né, porque eu troquei a cabra pelo carro. Em apenas um desses 3 cenários possíveis aconteceu o que a gente não queria, a gente trocou um carro por uma cabra. E aí vem a pergunta novamente, né? Qual que é a probabilidade de eu ganhar o carro se eu trocar de porta? Né? Então, dado que o apresentador abriu essa terceira porta, né, abriu uma das 3 portas e mostrou que tinha uma cabra, essa atualização no espaço amostral vai fazer com que, se eu trocar de porta, né, eu vou ganhar o carro, vou trocar a cabra pelo carro. Em 2 dos 3 cenários possíveis, essa troca é vantajosa para mim. Em apenas um desses 3 cenários, eu vou ter problemas, né, eu teria trocado aí o carro pela cabra, mas em 2 desses 3 cenários a gente sairia feliz do programa. Ou seja, a probabilidade de eu acertar ou ganhar o carro, dado que eu troquei de porta nessa dinâmica, é de 2/3 e não de 1/2, como intuitivamente eu acredito que a maioria teria respondido. E é isso, pessoal. Muito obrigado.